Meus irmãos, nós neste momento queremos dar a oportunidade a pelo menos 2 pessoas. Claro que se nós quiséssemos dar oportunidade aberta às pessoas, nós ficaríamos aqui a tarde inteira ouvindo pessoas honrando o pastor Luiz. E nós procuramos algumas pessoas que podem representar muito bem. Quero começar por uma irmã que representa a igreja, representa a intercessão, representa a pessoa da igreja que ama o pastor de todo o coração, de toda a sua alma e cuida dele. Quero convidar a irmã Ilai para dar uma palavra neste momento. Aqui embaixo tem dificuldade para subir, degrau. Graça e paz, amados. Tarefa difícil, né? Muito difícil. Mas nós queremos falar alguma coisa para os nossos amados. Portanto, meus amados, pastor Luiz, Vanusa, Débora e Juninho, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 58. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de chegar e há tempo de partir. Com o coração apertado, me levanto para dizer o quanto vocês são preciosos para nós e especialmente para mim. Lembro-me perfeitamente de sua chegada, pastor Luiz, em nossa igreja, trazendo consigo a motivação de fazer o melhor para o Senhor, mobilizando e motivando todos a prosseguirem. Trazemos à lembrança o Esquadrão Resgate, que por anos Deus o colocou na liderança com muita graça e unção para ganhar vidas para Jesus, tempo que marcou um grande mover evangelístico em nosso meio. Queremos também ressaltar seu chamado específico para evangelizar de maneira alegre e abrangente, deixando as 4 paredes, indo para as ruas, shoppings, praças e derredores. Jamais iremos esquecer. E as marchas para Jesus, sua alegria e ânimo, sempre nos contagiando. De muita relevância também, seu empenho em dar o melhor de seu trabalho com os jovens e atualmente com os adolescentes, merecem, por tudo isso, merece a nossa gratidão. O Zoom sempre será um marco positivo de sua caminhada em nosso meio. Também não nos esqueceremos das entradas das bandeiras, nos cultos de missões, ao som de músicas, cânticos, irmãos alegres conduzindo as bandeiras representativas de cada país até o altar para um tempo de oração pelas nações e pelos missionários. Por tudo isso e por muito mais, sentiremos sua falta juntamente com sua família que nasceu e frutificou em nosso meio. Estamos tristes, porém consolados, porque não podemos mudar os desígnios de Deus. Sabemos da grande expectativa que há na igreja que te recebe. Já antevemos a mão de Deus lhes guiando para serem sal e luz em João Neiva. Vocês sempre farão parte da história da Igreja Evangélica Vida. Nesta manhã de gratidão a Deus por sua vida, sua família, seu ministério, por estes 21 anos de convivência,
Eu quero convidar a igreja a se levantar para nós declararmos com as nossas palavras, como se fôssemos Moisés declarando a Josué o texto de Deuteronômio 31, 8. Já está na tela. Vamos ler. Pastor Luiz, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Amém. Nós vamos também ouvir o Zoom. E eu quero convidar a Jussara, que estará representando o Zoom neste momento. A paz, queridos. Então, em nossa caminhada, pude contemplar o cuidado de Deus na vida daqueles que foram pastoreados pelo Senhor. Com um sorriso largo, abraço apertado e palavras de vida, um exemplo para nós no trato. Sua família querida, Vanusa, Juninho, Débora, você dividiu conosco. Ao longo desses 5 anos de Zoom, nos motivou a crescer, sempre crescer. Somos uma equipe grande, pessoas entre liderança, apoiadores, eternamente gratos e apaixonados por vocês. Nós somos gratos a Deus também pelo convívio que tivemos com o Senhor, com Nusa, Juninho, Débora, filhos lindos, amados, que também são Zoom, né? Pelo menos Débora. Está chegando, né, Ju? A Deus, ao pastor, a sua família, o nosso muito obrigado, muito obrigado. Nós somos estamos mais perto de Deus e amamos muito vocês. Amém? Tem um grupo que vai cantar uma canção especial. Vamos adorar ao Senhor. Como é importante, meu Jesus.
mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Nós vamos ouvir a palavra neste momento. O pastor Marcelo Fraga vai ministrar a palavra. Pastor Marcelo Fraga, ele faz parte da equipe nacional de pastoreio de pastores, do qual o pastor Luiz fez parte nos últimos anos. Nós temos como um dos nossos valores é que os nossos pastores estejam em um grupo de pastoreio, e o pastor Marcelo Fraga faz parte dessa equipe nacional. O pastor Marcelo também foi uma espécie de mentor e de consultor do pastor Luiz neste período de decisões dele. Por isso nós o convidamos para ministrar uma palavra para o pastor Luiz, para a igreja local, para a igreja que recebe o pastor Luiz. Amém, queridos irmãos e irmãs, graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Se essa manhã é manhã de misericórdias sendo renovadas sobre as nossas vidas, manhã onde o favor de Deus está presente continuamente, amém? Bom, como pastor Valteci, né, permitam-me, eu falo de Valte, paizão, de vez em quando velho, e aí a gente brinca bastante, porque a gente tem uma caminhada grande, né, por causa do MAP, por causa das nossas relações junto ao movimento voltado para o pastoreio de pastores, junto ao MAP. E durante esse tempo que eu vivi ministerialmente naquilo que Deus tem me chamado, né, quanto a, seja pastor de igreja, seja quanto ao ministério extralocal, eu posso sentir um pouco, né, não me atrevo a sentir tudo que vocês estejam sentindo nessa manhã, mas posso sentir um pouquinho do que talvez vocês estejam sentindo, né? Já fui membro de igreja e sentido às vezes um pastor que me liderou sendo enviado. Já fui enviado, né? Já fui enviado para Natal, já fui enviado para São Paulo,
né? Já fui na posição de Luiz, com a família, com Vanusa e os filhos também. Já passei por um momento onde eu fui enviado, deixando, de certa forma, um tempo com vínculos tão fortes, tão queridos, para uma outra etapa que Deus tem para nós, né? Já também fui pastor onde tive líderes enviados, que também não é nada fácil. Sentindo, né, pessoa que caminhou na equipe e aí agora tem que partir para um outro trajeto, um outro projeto de Deus. Já fui parte de uma equipe onde o líder foi enviado. Eu sei que o sentimento é uma mistura, né? É uma mistura de sentimentos, principalmente para a família, né? Pastor Luiz e família, como também essa igreja amada que aqui está nessa manhã. E eu me sinto então honrado de estar aqui e também muito responsável, com muito temor, de poder trazer uma palavra que seja de direção, de unção, de graça para esse tempo novo dessa família, como também para a igreja. E por isso, queridos, eu quero... obrigado, querido, coisa linda de Jesus, muito obrigado, viu? Isso ajuda muito. Eclesiastes, vamos lá? Acho que um dos textos que talvez mais nos ajuda, que faça mais sentido para essa manhã e para tempos como esse, Eclesiastes capítulo 3. Eu vou pedir aos irmãos que acompanhem comigo 2 textos, né? Um é esse de Eclesiastes capítulo 3, e que os irmãos conhecem bastante. Eclesiastes 3. Os irmãos acharam? Amém? Que vão ser os textos dessa manhã para a gente refletir um pouco. Eclesiastes capítulo 3 diz bem assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí o autor vai dizendo: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar, há tempo de construir, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear, há tempo de dançar, e assim por diante, há tempo para cada coisa. Versículo 11 diz bem assim: e ele fez tudo formoso ou tudo apropriado ao seu tempo. E ele fez tudo formoso, versículo 11, ou tudo apropriado ao seu tempo. Ainda com a Bíblia aberta, por favor, vamos para Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. Eclesiastes 3, quando vocês vão abrindo em Josué 14, fala sobre discernir o tempo e que existe tempo formoso para cada propósito debaixo do céu. E bom é vivenciar o tempo que Deus tem para nós. É formoso discernir e vivenciar cada tempo específico que Deus tem para nós. Existe tempo formoso para cada coisa que Deus tem para cada um de nós. Amém? E aí, Josué capítulo 14 fala de um desses personagens, de um desses homens na Bíblia, que nos ajuda a entender como vivenciar tempos formosos de Deus de forma formosa. Porque uma coisa é discernir os tempos formosos de Deus para nós. Outra coisa é vivenciar de forma formosa o tempo formoso que Deus tem para nós. E nos fala então de Caleb. Versículo 6 começa a dizer sobre esse homem chamado Caleb. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, ele disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Versículo 10, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda sou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra,
como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei de lá como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe. Amém? Então esses dois textos vão servir para nossa reflexão. O primeiro texto de Eclesiastes então fala sobre tempos formosos. Deus tem tempos formosos para cada um de nós. Amém? Se eu perguntar a você, na realidade eu pergunto, qual foi um tempo formoso que você vivenciou? Talvez é nesse ano, ano passado, os últimos anos. Vai me seguindo aí, caminhão. Qual foi o último tempo mais formoso que você vivenciou? Lembra? Tempo maravilhoso, um tempo de favor, de graça de Deus, onde você falou, uau, esse tempo tem sido maravilhoso, tempo tremendo, tempo de você vivenciar experiências, projetos, planos, você sentir plenamente vivo, plenamente viva. Qual foi o último tempo que você vivenciou, um tempo assim tão extraordinário, cheio de expectativas? Você lembra disso? Sim ou não? Lembra? Então, vou te dar um minuto para você compartilhar esse tempo formoso rapidamente com a pessoa ao seu lado, pode ser? Para você acordar aí de manhã, de repente você não está acostumado, domingão. Então, compartilha rapidamente aí. Se você não conhece alguém que está do seu lado, aproveita para conhecer, se apresenta. Tem gente visitando essa igreja nessa manhã, né? Se você veio, acordou, né, falando, bora mulher. Aí ela ficou chateada, você ficou chateado, aproveita para pedir perdão logo. Conversa com ela, conversa com ele. Rapidamente, qual foi o último tempo formoso que você vivenciou? Quando foi? O que aconteceu? Que tempo foi esse? Compartilharam? Tudo Deus faz formoso ao seu tempo, né? Formoso ao seu tempo, né? É interessante a gente perceber que algumas coisas dependem do tempo, não é verdade? Por exemplo, uma criança às vezes brincando, correndo, né? Às vezes na igreja, assim, 3, 2 anos, a gente até acha engraçado, não é? Porque é formoso, criança tem liberdade. Já um adulto correndo, brincando aqui, né? Aqui na frente já não é muito formoso, não é? Está fazendo papel de tolo, né? Uma pessoa com a barriga grande, né, sem o cuidado, não é tão formoso quanto uma grávida que tem uma barriga com 8, 9 meses. Por quê? Porque é formoso, tudo é formoso ao seu tempo, à sua forma. É ou não é verdade? Cabelos brancos são formosos, não é verdade? Cabelos brancos são formosos, olha só que coisa mais linda. É formoso ao seu tempo, não é? Até os poucos cabelos são formosos ao seu tempo, porque tudo Deus faz formoso ao seu tempo. Olheira até, para quem tem neném pequenininho, né, que não dormiu à noite, chega, está com olho, fica formosa ao seu tempo. As mulheres não concordam muito, mas assim, por causa, né, do neném que não dormiu, fala, essa criança, meu filho, minha filha não me deixou dormir, olha só, né, fiquei a noite toda acordado. Mas ainda assim, é uma expressão de formosura, porque expressa o tempo que a gente vive. Tudo é formoso ao seu tempo. De outro lado, existem coisas que não são formosas, né? Um adolescente com o jeito dele de ser, né? Com a voz mudando, né? Os gestos, as decisões, as mudanças, a inquietude é formoso. Já um adulto não é tão formoso. Às vezes é tolice. Por isso que a gente precisa discernir o tempo de cada coisa que Deus tem para nós, porque algumas coisas são formosas ao seu tempo, enquanto outras não são. Ter alegria nessa manhã e tristeza ao mesmo tempo é formoso, não é? Sentimento de alegria e de tristeza, de
de estar alegre com a alegria de outro, e ao mesmo tempo sentir sentimentos misturados, é formoso, porque tem a ver com o tempo. Tudo Deus faz formoso ao seu tempo. Há tempo de cada coisa debaixo do céu. Quando Deus cria tempos, estações, Ele faz para cada estação algumas características. Até mesmo a árvore, né? Aqui a gente não vê tanto assim, mas quando a gente olha na televisão para regiões mais frias, em outros países, né, com nevada, com geleira, e árvores até cinzas, e várias árvores, a gente olha a paisagem e fala, nossa, que lindo, que formoso. Mesmo uma árvore sem folha nenhuma, em tempo de inverno é formoso. Quando está no inverno, porque é formoso ao seu tempo. As folhas que caem no outono é formoso, no tempo de outono. Até mesmo tomar banho de chuva, né? Tomar banho de chuva na praia, né? No tempo de verão, é formoso, é ou não é? Já no inverno não é tão formoso. Tudo Deus faz formoso ao seu tempo. Agora, como discernir o tempo de Deus? Como discernir os tempos formosos de Deus e vivenciar de forma formosa esse tempo formoso? Não basta discernir somente o tempo de Deus tem para nós, o tempo formoso que Deus tem para nós, mas é preciso também, de maneira formosa, entrar em tempos formosos que Deus tem para mim e para você. Amém? Luiz tem 21 anos de ministério. Ainda que a idade, né, também pareça um pouco com a fisionomia. Então, 21 anos, quando a gente olha para 21 anos, a gente pensa em várias coisas, né? Há 21 anos, por exemplo, de idade mesmo, é tempo de, etapa de entrar na idade adulta. Sair da adolescência, agora o guerreiro, a guerreira, sai para as primeiras aventuras de um jovem e uma jovem adulta. É tempo de entrar numa nova etapa de maturidade, de iniciar sua etapa de maturidade. No ministério, na carreira, 21 anos também tem seus simbolismos. Existe tempo específico, existe característica específica para quem entra nessa etapa. E 21 anos também simboliza um tempo de maturidade agora, não de entrar no nível de maturidade emocional, ou de início de carreira, ou de início de vida, mas 21 anos já de carreira ou de ministério, significa que eu estou entrando agora em um tempo de maturidade, nesse ministério, um tempo de convergência, aonde eu vou entrar e vivenciar aquilo que eu estou preparado, fui formado, fui talhado, vivenciei várias experiências para entrar agora em tudo que Deus destinou para mim. E agora eu estou pronto para vivenciar essa expectativa nova de um novo tempo de maturidade. Estou maduro para vivenciar plenamente aquilo que Deus tem para a minha vida. Não sei quantos tem aí 20, 18, 21, 22, 23 anos de carreira ou no ministério, mas talvez isso faça sentido também para você. É tempo de vivenciar plenamente aquilo que Deus destinou. Pense comigo, você que tem aí provavelmente entre 40 e 50 anos, você está basicamente nessa etapa, até na sua carreira, provavelmente você já está sentindo isso. Agora eu estou pronto e quero vivenciar mais do que Deus tem para mim, porque eu me sinto preparado, me sinto maduro para isso. Porque é uma etapa que Deus nos chama para vivenciar na maturidade algumas experiências diferentes. Porque isso é formoso, isso é formoso. Eu preciso discernir então esses tempos, e entrar nesse tempo formoso de Deus. 4 coisas que eu quero compartilhar nos próximos 15 minutos, sobre como entrar, como vivenciar formosamente os tempos que Deus tem para nós. Amém? Primeira coisa, e aí eu quero trabalhar com você com o texto de Caleb, com a biografia de Caleb, que nos ajuda nisso. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre tempo e discernir tempos de Deus e a formosura dos tempos de Deus é diferenciar entre mudança e transição, fazer diferença. Mudança é uma coisa, transição é outra coisa. E as duas coisas são distintas, não são opostas, mas são distintas. Veja bem,
olhando para o texto da Bíblia de Josué e olhando para a biografia, a história de Israel quando eles saem do Egito, não sei se você concorda comigo, mas existia quanto tempo era necessário para o povo que saiu do Egito para a Terra Prometida? Quanto tempo era necessário para percorrerem? 40 dias. 40 dias era o tempo de mudança. Eu mudei de São Paulo para Vitória, alguns anos atrás, e nós gastamos 1 dia e meio. Houve uma mudança. Eu saí de São Paulo, cheguei em Vitória, houve mudança. Sim ou não? Sim. No entanto, minha esposa demorou 3 meses para chegar. Meu filho mais velho, 6 meses. Não fisicamente todo mundo chegou no mesmo momento. Mas emocionalmente, nós tivemos tempos diferentes de chegada. Porque mudança é uma coisa, transição é outra coisa. E para eu entender esse processo de vivenciar tempos formosos de Deus, eu preciso diferenciar entre mudança e transição. Mudança é algo que termina e algo que começa. Transição é diferente. O povo de Israel tinha entrado em um processo de mudança, de sair do tempo do Egito para o tempo da Terra Prometida, o tempo de Canaã, tempo de mudança. No entanto, eles não conseguiram fazer o quê? A transição. E porque não conseguiram fazer a transição, a mudança não aconteceu para todos. Na verdade, para a maioria não aconteceu, só aconteceu para uma minoria que tinha vivenciado aquele tempo, entre eles Josué e Caleb. Porque mudança é terminar algumas coisas, iniciar outras. Você já mudou de casa provavelmente, não é verdade? E talvez você que mudou de casa 1 mês atrás, 2 meses atrás, você deve estar com um monte de coisa dentro daquele quartinho da bagunça, que tem um monte de caixa. Aí o camarada pergunta para você, vem assim: e aí, meu irmão, minha irmã, você já mudou? Aí você fala o quê? Menino, estou mudando ainda. Fala, você não mudou ainda? Não, mudei, mas não mudei. Eu mudei, mas tem um monte de coisa, né? Tem gente que mudou, tem 10 anos, tem um monte de coisa guardada ainda, né? Você não usou em 1 ano, não é em 10 que você vai usar. Joga essas tralhas fora. Joga tudo fora, larga a mão de desapega aí, para vivenciar a transição, senão não vivencia. É ou não é verdade? Porque mudança é uma coisa. Mudança é terminar e começar, enquanto transição é finalizar aquilo que já terminou. E iniciar aquilo que já começou. Vamos repetir? Transição é finalizar o que já terminou. Iniciar o que já começou. Isso é transição. Mas tem uma terceira coisa da transição: passar pela zona neutra. Terminar o que terminou, iniciar o que começou e passar por um período de zona neutra. O que é zona neutra? Zona neutra é zona cinza, não é nem preto nem branco, é cinza. É amarelo, não é verde nem vermelho, é amarelo. Quando a gente olha para o povo de Israel, e a diferença entre o povo e Caleb, é que alguns fizeram só mudança, enquanto outros fizeram transição. Caleb, ele terminou aquilo que já tinha finalizado. Enquanto o povo estava dizendo bem assim: ai, que saudade do tempo do alho, da cebola e de tantas outras coisas que tinham vivenciado lá no Egito, no coração de Caleb, no coração de Josué, que foi liberar uma palavra sobre os irmãos aqui nessa manhã, não havia mais isso. Eles tinham finalizado aquilo que tinha já terminado. Então a primeira coisa é diferenciar entre mudança e transição. A segunda coisa para vivenciarmos tempos formosos é terminar aquilo que acabou. É dar um ponto final naquilo que já finalizou. Independente de ter sido bom ou ruim. Nós precisamos conseguir colocar ponto final nas coisas. Não é verdade? Agora veja bem, tome cuidado com aquilo que você vai colocar ponto final. Você não coloca ponto final em raízes. O que são raízes? Você não coloca ponto final na sua fé. Você não coloca ponto final na sua família. Você não coloca ponto final naquilo que são valores centrais para a sua vida. Mas existem hábitos, atitudes, comportamentos, realidades nossas que nós precisamos colocar ponto final porque já terminou.
e deixar para trás aquilo que para trás deve ficar. E as pessoas têm dificuldade porque têm dificuldade de liberar, têm dificuldade de perdoar, têm dificuldade de liberar as pessoas e as coisas que para trás devem ficar, porque tem um sentimento de apego muito forte, ou de dor muito forte, dependendo do que aconteceu. Mas precisamos finalizar algumas coisas, para vivenciar tempos formosos de Deus. Deus tem tempos formosos para cada um de nós, amém? E para entrarmos, porque Deus quer que a gente entre nesse tempo formoso, como Luiz, como Vanusa, Débora, Juninho, estão entrando em um tempo formoso. Todos nós estamos entrando em tempos formosos. Mas para isso é necessário finalizar algumas coisas. Terceira coisa que nós precisamos vencer é passar pela zona neutra. Zona neutra, como eu disse, é aquela época cinza, é aquela coisa que não está muito clara. No povo de Israel, o que acontecia? O povo tinha um guia, uma direção para caminharem, discernir como caminhar. Era a nuvem. A nuvem, quando ela se movia, o povo movia. A nuvem parava, o povo parava. Agora parece simples dizer isso, mas não é tão simples. Veja bem, o povo estava habitando em tendas. Imagine as famílias, os filhos, né? A galera fazendo almoço, a nuvem parada, todo mundo andando, as crianças brincando, alguns jogando bola, outros jogando vôlei, né? Se tivesse naquela época. E aí de repente a nuvem começa a se mover e todo mundo tinha que se mover. E aí o pai grita: menino, larga essa bola, vamos correr. A mãe fala: macho, velho, corre, pega os meninos, corre, vamos. Aquela bagunça. Era uma agitação. Eles tinham que se mover conforme a nuvem rapidamente. E de repente arruma tudo e começa a se mover. E de repente para tudo. E aí arruma de novo. Eu já mudei, vou fazer 18 anos de casamento. Eu já me mudei de casa 18 vezes. Estou tentando parar, Valt. É difícil, a minha natureza é terrível. Oh, Deus! Então, né, eu movo conforme a nuvem. Minha esposa, graças a Deus, é uma mulher muito paciente comigo. Nós temos 3 filhos, Daniel, João e Felipe, então a gente muda muito. Então, eu sinto um pouco, né, dessa mudança que vocês estão vivendo agora. Estou meio que acostumado. Mas é uma mistura muito grande. Coloca o negócio de casa, tira a casa, bota o negócio, tira a casa, guarda-roupa, vai embora. Aquela coisa, é zona neutra, sabe? É muita mudança, é muita agitação. E a gente não sabe direito o que está em cada lugar. As coisas vão se ajustando com o tempo, é ou não é? E aí você tem que ter paciência para vivenciar a zona neutra. O povo de Israel, Josué e Calebe, eles vivenciaram a zona neutra muitas vezes por causa do restante do povo. Quando Moisés envia os espias, os 12, Josué e Calebe agora, eles entram na terra prometida para espiar com mais 10 espias, e os 10 começam a dizer o quê? Há gigantes, há fortalezas, há batalhas, há lutas terríveis, não vamos conseguir vencer. E aí eles voltam, desanimam o povo, ainda que Josué e Calebe permanecem firme, fiel, não abre mão. Ainda assim, depois de o povo desanimar, ainda assim eles esperam toda uma geração ir embora, até que Deus permite que eles entrem no tempo que Deus tinha para eles. Vivenciaram uma zona neutra que nem mesmo eles provocaram, mas que faziam parte. E assim também somos nós em nossa casa, nossa família. O nosso não passar e não entrar em tempos formosos de Deus afeta não só você, afeta a outras pessoas ao seu redor. Por isso que como família, como corpo, como igreja, todos nós precisamos discernir os tempos formosos que Deus tem para nós, para todos nós nos movermos em tempos e tempos que Deus tem para nós, amém? Vocês estão entrando em um tempo formoso, sair daqui para uma construção. Isso é um tempo formoso. Aí você fala assim: mas eu não quero a construção, eu quero ficar aqui, eu quero ficar no local menor, eu quero ficar no local assim. Mas Deus tem tempos formosos.
É hora de entrar numa nova glória e não permanecer na glória anterior, porque isso é formoso. E aí o Luiz está indo com Débora, com o Juninho e com Vanusa para um outro tempo. Isso é formoso. Não, mas nós queremos que você fique. Mas Deus tem um tempo formoso, um novo tempo formoso para vocês. E é necessário que vão e que libera outros espaços, momentos para tempos formosos de outras pessoas também surgirem. E assim Deus realiza tempo formoso na vida de cada um. Porque tudo é formoso ao seu tempo. Tudo é formoso, tudo é belo ao seu tempo, se discernirmos os tempos formosos de Deus. Por isso precisamos liberar nosso coração, liberar nossa vida, liberar nosso entendimento para vivenciarmos os tempos formosos de Deus. Por último, a quarta coisa que a gente precisa é iniciar então aquilo que já começou. Sabe, Caleb é um grande exemplo, é algo extraordinário. Veja bem, ele esperou todas as tribos se assentarem. Josué entra agora com todas as tribos, depois de gerações e gerações, depois de 40 anos. Caleb vai, guarda no seu coração aquela palavra, espera todo o processo se estruturar, espera todas as tribos se assentarem, cada um no seu lugar, cada um no seu território, todo mundo conquistar, e agora ele fala, agora é o meu tempo de iniciar um novo processo. Agora é o meu tempo de iniciar aquilo que Deus já começou. E eu preciso agora dar passos para iniciar aquilo que Deus já começou na minha vida. E ele diz aqui no texto então, olha Josué, e ele conta toda essa história, eu permaneci firme no tempo de toda a transição, agora é o meu tempo de ser liberado e abençoado para aquilo que Deus tem para mim. É tempo de iniciar uma nova trajetória. Assim como era a minha força antes, assim é hoje para iniciar um tempo formoso de Deus para a minha vida. Quantos anos aqui, Luiz? 20, aqui, 16 anos, né? Quantas coisas, quantas experiências, quantos momentos extraordinários, não só aqui, mas no ministério, mas principalmente aqui. Seu tempo maior, o tempo maior onde você constituiu sua família, aonde vocês cresceram, aonde vocês amadureceram, e agora é o tempo aonde, olha, me abençoe para ir para as montanhas, que não é uma montanha, né? Pode ter ao redor, é mais um vale, mas me abençoa agora, porque como era a minha força 16 anos atrás, assim é minha força agora para entrar. Sou um jovem, com a força de um jovem e com a maturidade de um homem, para entrar no novo tempo formoso de Deus. Então ele fala, ó Josué, que me abençoe Josué, libere sobre mim a tua bênção, Josué. E aí então a igreja, né, pastor Walter se, e ele libera a bênção para entrar em tempos formosos. Não só para ele entrar, não só para Vanusa entrar, não só para Débora e Júnior entrar, mas também para todos nós entrarmos em tempos formosos. Porque quando um é liberado para um tempo formoso, todos se movem em tempos formosos. Quando a gente prende alguém, não vai para o tempo formoso de Deus, todo mundo fica preso no tempo anterior. Não foi assim? Mas quando eles entram no tempo formoso, tudo entrou em formosura. Deus tem tempos formosos para nós. Deus tem dias formosos para nós. Quando Luiz, Vanusa e sua família entram em um tempo formoso, a igreja lá entra em um tempo formoso, a igreja aqui entra em um tempo formoso, porque tudo Deus faz formoso ao seu tempo. Precisamos em tempos formosos. Para finalizar, lembrando, diferenciar entre mudança e transição. Finalizar aquilo que terminou, despedir-se, liberar, passar pela zona neutra, pela mistura de sentimento e entrar aquilo que Deus já começou. E essa manhã é uma manhã de liberação para tempos formosos, para essa família, para a igreja que vai receber e para a igreja que está aqui. Tempos formosos.
formosos de Deus. Que haja liberação, que haja bênção, que haja frutos e frutos e frutos. Não só para a igreja, mas para um novo tempo. 21 anos se passaram. Tão forte é a minha força como antes, para vencer tempos formosos para a sua vida. Jesus no Getsemane, finalizando, ele precisava fazer algumas coisas com o Pai. Terminou, passou pelo processo da zona neutra, lutas, batalhas, enfrentou a cruz, mas então, depois da cruz, ele iniciou um tempo novo para todos nós. Ele ressuscitou o terceiro dia, e todos nós entramos em tempo formoso, porque ele liberou tempos formosos para nós. Amém? Que você receba nessa manhã tempos formosos para a sua vida. Que você seja liberado para isso, em nome de Jesus. Amém? Luiz, eu tive o prazer de caminhar nesse ano de forma mais próxima, que você vivencie os tempos formosos de Deus com sua família linda, que eu tenho o prazer de conhecer hoje. Pastor Walter, velho, paizão, que seja tempos formosos, maiores ainda para essa igreja, seu ministério, novas construções e tudo que Deus tem para você, viu? Tempos formosos, amém? Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Nós vamos ter agora mais duas falas que representam a igreja. Vou pedir o Fabiano, pastor Fabiano, que fale em nome de todas as lideranças da igreja. Amém. Graça, paz, saúde, prosperidade sobre sua casa, sua vida e sua família. Amém. Esse é um tempo muito formoso, realmente. E quando o pastor estava pregando, eu estava lembrando de um tempo muito formoso que eu vivenciei, parecido com esse, até com muitas coisas similares. Era, acho que em 2009, se eu não me engano, quando eu fui consagrado e veio a igreja de João Neiva para cá. E alguns que estão aqui até estão de volta, estão aqui novamente. Então foi um tempo muito formoso, de alegria e maravilhoso, porque daquela época para cá, realmente, coisas novas Deus tem feito. E uma das coisas maravilhosas foi conviver, né, com o pastor Luiz esse tempo todo, com a família, de muito aprendizado, esse ritmo frenético, que nos agita também. Às vezes a gente nem tem esse estilo, acaba entrando no meio e caminhando junto nesse tempo maravilhoso. Eu não me esqueço da nossa viagem lá em Lima, né, no Peru, que foi um tempo assim que eu tinha que fazer coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. No meio da praça, pintado lá e fazendo teatro lá em Tacna. Então foi um tempo muito especial. Eu quero ler um texto adaptado, né, para este momento, eu acho que tem tudo a ver, ele é bem oportuno, mas o versículo que eu separei foi Apocalipse 21:5, que diz: aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então eu creio nesse Deus que está fazendo algo novo, um tempo novo, formoso e maravilhoso na sua vida e família. E esse texto tem a ver com o nosso chamado, tem a ver com a nossa vocação, com a igreja, com aquilo que Deus tem separado para nós. E ele diz o seguinte: ser chamado por Cristo, tomar decisões importantes. Eu acho que essa deve ser a decisão mais importante que você tomou no seu ministério, até agora, né? Enfrentar oposição e crítica, administrar bem talentos, recursos e oportunidades, amar a sua Bíblia, formar boas equipes, formar discípulos de Cristo, formar bons líderes, fugir de comparações, servir, cuidar, nutrir, inspirar, liderar pelo exemplo, desenvolver piedade, vida de oração, santidade, cultivar bons relacionamentos, procurar ser atlético ao máximo, conquistar essa terra, esta montanha tem que ser atlética ao máximo. Tratar com firmeza, ternura, ajudar os outros a melhorarem, não manipular, não fazer as coisas visando ganhar dinheiro, fama ou qualquer tipo de lucro e vantagem pessoal.
ser generoso, manter a integridade, amar a Cristo e ao próximo, sofrer a maldade humana e seguir amando, orar e abençoar os que te perseguem e difamam, fugir de viver no limite. Dá um pause de vez em quando. Fazer missões. E não esqueça, jamais esqueça, de curtir a sua amada flor. E os seus filhos, e a sua família. Ter múltiplos recomeços. Porque a vida é feita de mudanças, transições, tempos novos e formosos para nós. Amém? Deus te abençoe ricamente. Esse é o nosso agradecimento, né? Como igreja evangélica vida, pastores, liderança, que Deus realmente tenha preparado para vocês lá um tempo novo e formoso. Amém? Os presbíteros e a toda a igreja, o presbítero é um representante da igreja, presbítero Gilson. Então, pastor, há 2 semanas mais ou menos, quando a gente estava decidindo quem ia falar o nome do presbitério, esses homens resolveram que era eu. Isso já prova uma coisa, eles não têm muito juízo, né? Pior, não me deram nada escrito, deixaram eu falar o que eu quiser. Você já pensou, pastor? Agora me dão um microfone na mão na frente da igreja. A minha esposa já falou de manhã cedo, cuidado com o que você vai falar, pelo amor de Deus. Ela me conhece melhor do que ninguém. Eu já te perguntei ali, pastor, posso fazer bullying? Você não. Nem questionou, mas eu não vou fazer não, pastor. Tá bom? Na verdade, você me tirou de uma fria, porque aquilo ali, o ar-condicionado está ali, pastor, está batendo, está frio. Muito bom estar aqui, porque eu saí dali. Falei com o Antônio, fica na minha frente que eu não aguento mais, eu estou aqui congelando. Mas, pastor, foi muito bom esse tempo que a gente conviveu, né? Eu estou aqui na igreja há 8 anos, e os irmãos que vão receber um pastor 220 volts, né? Está sempre ligadão, parece que não desliga nunca. Desde pequeno, minha mãe ensinava, a gente chamava a esposa de pastor de tia. E eu chamo a Vanusa de tia, ela não gosta, não sei porquê. Né? Eu chamo ela tia, que time, você é mais velho que eu. Um tempo muito bom que você passou com a gente, é um tempo de convivência, de aprendizado, aprendemos juntos, né? Crescemos juntos, eu aprendi muito com você, tive a oportunidade de um período trabalhar mais próximo de você, com os jovens e adolescentes ainda, e assim, é algo muito bom. A gente fica triste porque você vai, um tempo feliz porque a gente olha a mão de Deus na sua vida, desafios são bons, eu gosto de desafios, eu acho que desafios, eles nos despertam para algo novo. Às vezes a gente está numa mesmice, fazendo sempre a mesma coisa, e a gente cai no comodismo, né, no lugar comum, e aí Deus de repente resolve mexer com a gente, e nos tirar, levar para outro lugar. Isso é muito bom. Eu creio que Deus tem grandes coisas na sua vida, Deus tem um projeto muito grande para você, para essa igreja que o recebe. Com certeza a igreja está recebendo um grande pastor, né? E eu gostaria de deixar para você 2 textos. Jeremias, no capítulo 1, no verso 5. Diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Essa é a primeira parte. O outro está no versículo 9, também no capítulo 1 de Jeremias. A parte B diz assim: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. As palavras que estão na sua boca não são suas, são de Deus, né? Deus coloca as suas palavras. Então, não é o Luiz quem prega, não é o Luiz quem fala, não é o Luiz quem aconselha, é sempre Deus. Assim como Deus o conduziu até aqui, e a gente conhece a sua história, quando você conta, você é lá do Nordeste, né? E Deus o trouxe para cá, e você demorou um tempo a decidir vir para cá, entendeu que esse é o tempo de Deus aqui, e Deus agora o leva para uma experiência nova, mas que você continue sempre nos seus lábios. A palavra do Senhor, nunca sua, mas a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a você, Vanusa, tia Vanusa, as crianças, né? Você vai estar sempre no nosso coração.
histórias não se apagam. A sua história está contada, está escrita, não tem como apagar, sempre vai ser lembrado, sempre vai ser parte dessa história. No futuro, né? Aquela caixa lá, quando a gente abrir, com certeza vai ter registro de vocês lá e vão saber que vocês passaram por aqui e que essa igreja tem muito, deve muito a vocês. Né? Por mais que a gente faça, vai estar sempre devendo a vocês. Deus os abençoe. Tá bom? Amém. Eu quero apenas deixar um texto para o Luiz e sua família, especialmente para você, Luiz. A palavra já foi ministrada e não poderia deixar de ser Timóteo. Timóteo 11 diz: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O que vejo neste texto, não escreve a Timóteo aqui, neste parágrafo, ó filho Timóteo, ó meu filho. Mas parece que ele está fechando a carta, querendo dizer a uma pessoa mais madura. Ó homem de Deus, foge daquilo que pode te desviar dos caminhos do Senhor. E aí ele convida o Timóteo a viver os seus princípios do amor, da fé, da piedade, da firmeza, guardar pura a sua salvação, levar essa salvação para outros, até o dia do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar esta palavra para você, desejar que a mesma firmeza, a mesma maneira como você viveu o seu ministério e a seriedade com que você viveu a palavra no nosso meio, você possa levar esta igreja que te recebe a experimentar isto. Quero aproveitar este momento que bem caberia para ser feito no dia de posse do pastor Luiz e dizer à igreja que está muito bem representada aqui hoje. Vocês estão sendo um homem de Deus, não um Deus. Um homem de Deus. Homem de Deus tem defeitos, tem falhas. Homem de Deus não trabalha sozinho. Homem de Deus tem esposa, tem filhos. Homem de Deus tem necessidades. Eu, como primeiro pastor da igreja, eu levei alguns tiros nas costas para que os outros pastores não recebessem. E um dos tiros que eu recebi é que para a igreja meus filhos têm que ser modelos, exemplos. Você é filho de pastor, você não pode fazer isso. Juninho e Débora não viveram isso aqui. Eles são crianças, adolescentes, normais. Também, minha esposa, quando começamos, você é esposa de pastor, você tem que fazer tudo. As esposas de pastores aqui são esposas de pastores e exercem o ministério, o dom, o talento que elas têm. Então, quero deixar e encorajar vocês a entenderem que este homem não é Deus. E por ser homem de Deus, ele não faz a obra sozinho. Se vocês não engajarem, se vocês não se ajuntarem, ele não consegue fazer. Extremamente talentoso. 220, como já falaram. Mas sozinho ele não faz. Então ele tem talentos enormes, tem uma graça muito especial,
que pode levar esta igreja a experimentar um crescimento muito fantástico, muito rápido, mas sozinho não dá certo. Respeite a sua esposa como uma mulher comum, que precisa ser amada, que precisa ser respeitada nos seus limites, que precisa trabalhar dentro dos seus talentos e não servir como uma super mulher. Respeite os seus filhos e trate-os como você gosta que seus filhos sejam tratados. Quando eles erram, você os defende. Quando eles errarem, trate-os como filhos de crentes e não como filhos de pastor. Então, quero deixar esta palavra de encorajamento para vocês. No diálogo com o pastor Luiz, tentando honrá-lo naquilo que ele sente que seria uma honra maior do que nós já demos a outros pastores, a igreja deu sustento, provento para o pastor Luiz para o ano inteiro, de janeiro a dezembro. Mas isto não retira de vocês a responsabilidade de sustentá-lo e honrá-lo. Essa é a parte que ele recebeu como honra desta igreja. Ele levará a igreja a crescer. E ele levará a igreja a melhorar as suas finanças. Que ele não precise esperar que ele fale que ele já merece um melhor salário. Aqui nós aprendemos que toda vez que nós investimos no salário dos pastores, nos salários de missionários, nos salários de obreiros, Deus multiplica as nossas finanças. Ele aceitou um desafio. Quando a gente é chamado por Deus, a gente não vai por salário. Então, por isso, ele está indo por um salário menor. Mas ele não quer viver com este salário menor. Com o salário, com o dinheiro de pastor, não se constrói igreja, não se aluga coisas melhores. O pastor deve ser o primeiro a ser honrado, quando as finanças começam a melhorar. Quero desafiá-los a utilizar este homem, sua esposa, seus filhos, com a melhor qualidade. Mas não esquecer que eles são homens, precisam ser amados e precisam ser gratificados de maneira honrosa pelo ministério que vão exercer. Amém? Deus abençoe vocês. Nós vamos passar à fase final. Ontem o pastor Luiz esteve conosco no presbitério e se despediu. E nós vamos fazer um ato aqui simbólico, porém oficial. A partir deste momento, o pastor Luiz e sua família estão realmente se desligando de nós. Aqui fica uma pergunta que muitos devem estar fazendo: onde está a igreja? Aqui não temos a metade da igreja. Eu creio que essa metade não veio porque não quis chorar. Se reservou, se guardou, porque não é um momento fácil. Eu quero pedir aos irmãos do presbitério que fiquem em pé, pedir ao pastor Luiz que abrace a cada um deles, se despedindo de nós como autoridade sobre ele.
Pode sentar, queridos. Neste momento nós queremos fazer um outro ato simbólico. E aí eu quero deixar o pastor Luiz definir. Minha sugestão é que saia ele e a esposa. Mas fique à vontade para levar os seus filhos. Eu quero convidar os presbíteros Jorge, João e Clécio para ficarem lá atrás, onde já estão. E quero convidar o pastor Luiz para serem conduzidos pelo pastor Ari, vice-presidente desse presbitério, e por 2 presbíteros que os levarão até eles. Eles o receberão e irão até do lado de fora com vocês, no sinal simbólico que vocês estão indo. Depois vocês voltarão para cá e nós oraremos e vocês serão abraçados pela igreja por quem quer abraçá-los. Só quero lembrar que o pastor Luiz fez uma pequena cirurgia e ele não pode receber toques fortes, a mão no peito. Guarde o pastor Luiz, ele está segurando, põe a mão assim para receber abraços. Então, ao abraçá-lo, tome cuidado com isso. Pastor Ari. Pastor Luiz Vanusa, o Senhor te abençoe. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Agora ele está cumprindo a parte que o Marcelo falou. Agora ele terminou uma fase. Agora ele saiu. Agora ele encerrou. Quero convidá-lo para voltar. E sentarem aqui. Ficar em pé, vamos orar. Obrigado, meu Deus, por este momento. Momentos difíceis, momentos dolorosos, mas momentos de cumprir o reino de Deus, a ordem divina, o chamado do Senhor. Teus servos saem com o coração pesado, porque deixam muitos amigos, muitos irmãos, muitas pessoas amadas, mas sai com a perspectiva de criar novas amizades, fazer novos relacionamentos e ter novas experiências. Abençoa o teu servo na sua caminhada. Abençoa a igreja que fica.
dando-lhe cada vez mais sonhos novos, sonhos formosos, levando essa igreja a experimentar um novo tempo, como o Senhor tem falado conosco. Um novo tempo com uma construção, um novo tempo construindo uma nova realidade. Oramos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Está encerrado. Todos fiquem à vontade para abraçar o pastor Luiz e a família.